Olá, somos alunos da 2-3, eu sou a Maria Eduarda, estamos junto com a Grazi, o Nicolas, o Luiz e estamos hoje conversando com o professor Alindo, que é diretor da nossa escola. A gente quer conversar sobre como é o totalitarismo e como seria hoje na nossa sociedade, também incluindo a biopolítica. O que o senhor acha sobre a forma de governo totalitário? Então, sistemas totalitários na política, eles sempre existiram. Eles foram estudados ou foram dados nomes logo depois que a política moderna começou a ser estudada. Mas um sistema totalitário é a centralização do poder na mão de uma ou poucas pessoas. E essas pessoas definem tudo, inclusive normas, direitos, deveres, economia, educação, tudo fica na mão de um grupo restrito ou de uma pessoa só, geralmente de uma pessoa só, né? E não existe um parâmetro para tomar a decisão, o parâmetro é aquela pessoa, isso é um regime totalitário. E você acha que esse tipo de política daria certo na nossa nação? Não, na nossa nação e nem outra nação não daria certo, porque regimes totalitários, eles... aqueles que existiram e perduraram um determinado tempo, eles sempre vai ter resistência. Porque uma das únicas coisas que nós nos revoltamos é quando alguém nos priva da nossa liberdade. Ou quando a gente acredita que alguém está nos tirando o direito de fazer aquilo que a gente considera correto. Então, nesse sentido, os regimes totalitários eles sempre terão alguém que vai ser reação a ele. E essa reação geralmente faz com que o regime não perdure muito tempo. Regimes totalitários longos eles vão durar 50, 100 anos, muitas vezes não mais que isso. Mas quando os políticos acabam tomando um grande posse do governo deles, que ação pode ser tomada para o indivíduo? O Brasil tem a divisão dos poderes para que você não tenha um poder se sobrepondo aos demais. Então nós temos executivo, legislativo e judiciário. Então esses três poderes eles são equivalentes. Um não tem mais poder que o outro. E eles têm poder regulatório. Um regula o outro para que esse não se torne tirânico. É isso, né? Ou totalitário, se você quiser. Sim. Agora, se a gente pega no Brasil, por exemplo, seja no nível municipal, estadual ou federal, você tem um sistema político hoje que faz com que o poder executivo e o poder legislativo eles se tornem independentes um do outro. E eles fazem troca de favores. E nessa troca de favores, quem sai prejudicado é a nação. Porque aí o que começa a se tratar interesses específicos ou interesses de alguns grupos, em detrimento do interesse coletivo, que é o interesse da nação, né? Por exemplo, quando você tem lá o mensalão, que é um fato histórico, ou o orçamento secreto agora, que é outro fato, são líderes comprando votos de parlamentares para aprovar leis ou diretrizes que não são do interesse da coletividade, mas de determinados grupos restritos. Isso é perigoso. E sobre o Foucault, que tem uma ideologia de disciplina que diz que a sociedade de hoje foram criadas com instituições disciplinares. Você acha que esse tipo de regime na nossa nação pode se qualificar em totalitarismo ou o senhor acha que a nossa nação se encaixa em qual governo? Assim, o sistema disciplinar do Foucault é a domesticação, né? A domesticação dos corpos. Mas no sistema disciplinar do Foucault, a sociedade como um todo, ela é organizada para disciplinar as pessoas. A escola é um ente, um elemento, um espaço de domesticação. Vocês vêm para a escola para quê? Para aprender. Não? Vocês vêm para a escola para serem disciplinados. Domesticação dos corpos. Como agir, onde agir, o que fazer, como fazer. Tanto que tem 3 instituições que têm a mesma estrutura. O Foucault. Sim. Escola, cadeia e hospício. Os 3 têm a mesma coisa. Cadeia tem diretor? Mais ou menos. Tem, cadeia tem diretor. Hospital tem diretor? Tem. Escola tem diretor? Tem. Cadeia tem grade? Tem. Escola tem grade? Nas janelas. Hospício tem grade? Tem. Isso. Por quê? Tem horário para entrar? Tem. Tem horário para sair? Sim. Então isso seria uma forma de disciplinar o corpo humano? Disciplinar os corpos para que eles ajam dentro daquilo que se espera. O Estado determina como você tem que agir. E ele usa esses espaços, esses ambientes para ir domesticando você.
Então isso seria uma forma de incluir o indivíduo na sociedade para ele agir Não, corretamente? não. Seria uma forma de domesticar mesmo, para que ele não queira se opor ao sistema que está vigente. E aquele grupo que está usufruindo, continue usufruindo, sem você se revoltar contra ele, sem se você se rebelar contra ele. Tanto que prisão usa disciplina? Sim. Escola usa disciplina? Sim. Hospício usa disciplina? Sim. Certo? Então, quando a gente fala na domesticação dos corpos, a gente está falando que, na visão do Foucault, a sociedade disciplinar o Estado como um todo, ele se organiza para que você seja alguém submisso à vontade do Estado, para que você não se rebele contra ele. E você assuma a sua função social sem provocar nenhum dano, sem provocar nenhum estrago dentro da sociedade. É isso. Isso não é positivo, muito pelo contrário, é negativo. Porque você forma pessoas submissas e que vão fazer as coisas porque se espera que você faça, não porque você tenha consciência do que você precisa fazer. A escola é um exemplo disso. Em relação aos tipos de governo assim, que existem pelo mundo, no qual governo o Brasil se encaixa, assim, na sua opinião? O Brasil, não. O Brasil se você pegar lá a nossa Constituição, o Brasil é uma república democrática. Sim. Nós somos uma democracia. E a nossa organização política é em forma de república. Né? República, a palavra res, pública. Res é coisa. Então, nós somos uma coisa pública. Sim. E o nosso sistema é democrático. Porém, a democracia está em crise, não só no Brasil. Ela está em crise no mundo todo. Por quê? Porque há bem pouco tempo atrás se achava que democracia era só o voto. As pessoas acreditavam nisso. Mas democracia nunca foi só o voto. Democracia é quando você consegue, se você voltar lá na raiz da palavra, né? Democracia é o governo do povo. É quando o povo consegue participar das decisões políticas. E uma grande parte da sociedade não consegue participar de maneira efetiva dessas decisões. Então, por isso que é uma crise. Você se sente representado pelos políticos? Muitas vezes não. Acaba que hoje em dia algumas pessoas votam no menos pior, né? Isso. E se você não se sente representado pelos políticos, a democracia não pode sustentar, porque ela está lá, o político, o governante, ele está lá para representar a sua vontade. A vontade do povo, nas constituições, se chama vontade geral, que é a vontade de todos. E é a Constituição, é a norma, é a lei. E isso tem que estar acima da vontade do indivíduo, da minha vontade. Então, por exemplo, na escola eu quero vestir uniforme, mas qual que é a regra? É uniforme. Então, para você ser aceito naquela sociedade, ser considerado um cidadão naquela sociedade, você precisa vir de uniforme. Você vai dizer, mas por que o professor não vem de uniforme? Porque para o professor é outra norma, é outra regra. E ele tem que se adequar à regra que é para ele. Então, isso, dentro da organização, significa que você tem uma diferença de função dentro da sociedade. E muitas vezes isso é hierarquizado. E quando você coloca hierarquia, você já domestica, isso tem que ser submisso àquilo. E assim você vai criando uma sociedade de submissão. Eu gostaria de agradecer ao professor Arlindo e para a nossa próxima entrevista temos a Prof. Fabiola. Bom dia, pessoal. A gente está aqui novamente com a nossa Prof. Fabiola no Casimiro de Abreu. Eu sou a Maria Eduarda, estamos com a Grazi, o Luiz e o Nicolas. A gente vai perguntar novamente sobre o totalitarismo e a biopolítica. O que a senhora sabe sobre essa forma de governo totalitário? Eu sei o que eu acompanho nas mídias. Então, infelizmente, assim, faz um bom tempinho que eu não sento para ver, para estudar exatamente sobre esse assunto. Mas eu acompanho bastante nas mídias alguns casos de governo totalitarista. Vocês cortam essa parte. Totalitário. Isso aí. Vocês desculpem aí a dicção. Segundo o filósofo Arendt, o totalitarismo é uma forma de controlar o pensamento do indivíduo e também as ações dele, né? E um governo assim na nossa nação, você acha que daria certo assim pro Brasil? A gente já está percebendo, né, desde 2018, que um governo assim é bem prejudicial para nosso país, na verdade para qualquer país, né? Porque a partir do momento que ele é totalitário, ele infringe bastante a democracia, né? E um país onde não vive com democracia sempre vai ter as pessoas que vão ficar com a parte ruim, né? Que no caso geralmente são as minorias, as pessoas que têm menos condição financeira, enfim.
Então ele vai ser ruim de qualquer forma, em qualquer lugar. Sim. A nossa Constituição é regida de direitos e deveres que primórdio estabelece a democracia, né? Você acha que a democracia ela tá em crise no nosso país? Sim, tipo, ela tá assumindo? Não é que eu acredito que ela está em crise, mas várias vezes ela já foi ameaçada, sabe? Não vou te dizer que é uma crise e sim uma ameaça. Então a gente vê recorrente também várias ameaças à democracia, onde fica questionamento, né, sobre nossas escolhas e temos o direito de escolher, enquanto tem alguns políticos que não querem dar esse direito, querem ficar acima de tudo, mesmo que a população escolha, façam outras escolhas, eles querem ser empurrados goela abaixo em algumas condições políticas, né? Então, eu acredito que somos ameaçados. Uma crise, de repente, seria se isso acontecesse, né? Graças a Deus ainda não, mas temos sim ameaças. E com as leis hoje em dia, você acha que é uma forma de disciplina? As leis que a gente tem hoje, uma disciplina do ser humano? Eu não acredito que é uma disciplina, mas as leis estão aí para nos ajudar a conseguir viver em sociedade, né? Então precisamos de regras para conseguir viver em sociedade, porque se nós não tivéssemos regras ia ser muito difícil, né? Todos fazer o que bem entender a hora que quiser, e isso geralmente vai ser negativo para alguém. E tem muita experiência, muito estudo que traz isso à tona, quando mostra que o ser humano pode ser agressivo e violento sem razão nenhuma. Então imagina se não tivesse lei para proteger, né, as pessoas que são vulneráveis. Então eu acredito que a lei está aí para proteger e para que consigamos viver em sociedade, né, somente com essa lei. Aí agora sobre quem infringe a lei, que temos bastante problema em relação como pagar essas leis, temos também, mas como somos um país, né, subdesenvolvido e jovem, por dizer assim, então a gente tem muito ainda o que desenvolver. E a nossa Constituição também, né, ela é de 1888, então também ao longo do tempo ela foi sendo reajustada, mas tem bastante coisa ali que deveria ainda também ter alguns ajustes que vão ficando. O filósofo Foucault ele mostrou a ideia de disciplina que é implantada na sociedade como meios educacionais, né? Como a escola, como se ela fosse um meio de disciplinar o ser humano. Você concorda com isso? De disciplinar o ser humano para a vida na sociedade, para que ele não saia da linha. Isso não seria uma forma de impedir da gente pensar assim? Não seria uma forma de, tipo, tirar a nossa liberdade e fazendo o ser humano estar ali naquela linha e seguir reto? Depende a metodologia e estratégia de cada ambiente escolar, né? Se é uma escola que é militar, por exemplo, com certeza os alunos estão sendo ensinados a seguir regras, a ter disciplina na questão comportamental, né? Agora uma escola que já busca outros caminhos e que agora tudo parte por esse novo caminho, sabe? Então, apesar de que o Foucault disse, lá a disciplina é isso e a escola tá traçando, mas esses novos estilos de educação a gente está vendo que não, que está sendo aberto para trabalhar os alunos de maneira integral, em que se escuta os alunos, em que até é bastante debatido que tem que explorar o lado questionador e pensamento crítico do aluno. Então, eu não acredito que seja uma maneira de disciplinar para obedecer e responder. Talvez é o que as pessoas falam que o governo quer, sim. Vocês provavelmente vão ouvir, o governo não quer que vocês estudem, para vocês não pensar, para poder escolher qualquer um. Mas não, ainda as escolas buscam que os alunos sejam críticos, questionadores e que justamente para conseguir fazer o discernimento do que vai ser bom ou não para ele e não só baixar a cabeça e aceitar. Com os meios digitais que a gente tem hoje, você não acha que acaba que influencia muito o jovem a não ter uma opinião correta sobre isso? Na verdade, vocês são bombardeados de informações
de vários objetos de comunicação que tem hoje, né? Então, antes você só traria informações através de jornal impresso, televisão ou rádio. Hoje não, hoje vocês têm na palma da mão de vocês, nossa, o que vocês quiserem, vocês encontram. Existem dois caminhos aí, né? O caminho onde deu abertura para vocês, então vocês são a geração mais esclarecida em relação a alguns pontos comportamental. Então, os jovens hoje estão conseguindo assumir um pouco mais quem são, sem ter medo de assumir quem são e lutando por isso, até um pouco exagerado às vezes. E também tem, né, o excesso de, como é que eu vou explicar? Existe um excesso de informação e entretenimento. Aí, como é tudo rápido e estimulante, às vezes, os jovens acabam se pegando tediosos quando não tem esse alto nível de entretenimento. Então, aí acaba tudo é chato, tudo é ruim e tudo eu não tenho interesse, porque é mais interessante eu ser estimulado pelas telas. Né? Então, há vários estudos também sobre isso, dizendo como a TV, antes era TV, né? Então, até eles proíbem até hoje os médicos pediatras proíbem de colocar crianças em frente à tela antes dos 2 anos, porque é muito estimulante. E até tem um estudo que diz que algumas crianças podem desenvolver não vou dizer anomalias, mas pode desenvolver algumas questões psicológicas e por causa desse alto nível de telas. Então, a gente já percebe que isso é um problema. Vou dizer que é só ruim? Não. Tem partes boas, tem partes ruins. O que vai diferenciar é o jovem ter responsabilidade ao fazer o uso disso. Então, é óbvio que crianças têm que ser monitoradas pelos pais e aí os adolescentes vão ter que, justamente como eu falei antes, tem que ter um pensamento crítico para saber o que vai consumir. E aí também tem que saber diferenciar o que é real, o que não é real, o que é fake news, o que não é fake news. Muito obrigada pela sua opinião, pelo seu tempo e também pela disponibilidade em falar com a gente, prof. A gente agradece muito mesmo.